Voltamos com o JR. Estamos recebendo aqui no estúdio do JR o Dr. Rodrigo Gadotti, especialista em cirurgia, traumatologia, bucomaxilofacial, para falar de um assunto muito sério. Meu dente tem que ser removido. Olá, doutor, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Doutor, quando que o dente tem que ser removido? Pois é, esse é um tema cada vez mais antigo e ao mesmo tempo mais atual. Teve um período onde, se falar 50 anos atrás, a pessoa removia todos os seus dentes para colocar aquela prótese móvel, a popular dentadura. Depois disso, teve um período onde as pessoas se conscientizaram, teve uma manutenção muito grande dos dentes. Depois vieram os implantes e, às vezes, as pessoas queriam tirar os dentes para colocar implantes, achando que aquilo ali seria uma solução para o seu caso. Ou seja, vou remover minhas raízes e vou colocar implante, porque daí eu nunca mais me incomodo com os dentes. Por ilusão, porque, na verdade, como a gente coloca, meu dente tem que ser removido. Por que a gente faz esse questionamento, né? Quanto mais a gente puder manter a estrutura dental, melhor. Quanto mais estrutura residual naquela raiz do dente que a gente puder manter por mais tempo no meio bucal, melhor para o paciente. Antigamente era comum a gente ver aquelas pessoas que tiravam para botar um dente de ouro, né? Era muito comum. Pois é, aquelas... Isso ainda a gente... É um dentição, né? Tu está tirando um dente bom, né? Exatamente. E, na verdade, assim, isso hoje, há muitos anos, há muitas décadas, já caiu por terra. Mas, na verdade, agora, o que a gente nota? Com essa popularização dos implantes, a gente vê muitas vezes indicações de dentes que não precisavam ser removidos, às vezes indicando remoções, indicando extrações, onde muitas vezes a gente conseguiria estar mantendo esses dentes, preservando ele e mantendo eles por mais tempo, tendo uma condição óssea, tendo uma condição radicular que permita essa manutenção. Doutor, a gente sempre fala, né, que é muito importante procurar o seu dentista para fazer uma avaliação, para saber se o dente precisa ou não ser retirado, né? Exatamente. E, na verdade, assim, quando o dente tem que ser removido, chegou no diagnóstico, estudou, viu que o dente realmente tem que ser removido. A extração dentária, cada vez mais, ela passa por um pós imediato do que regeneração. Muitas vezes a gente pensa em remover o dente já pensando numa futura instalação de implante, já pensando no que a gente pode fazer para reconstruir aquela estrutura, o que a gente pode fazer para perder menos estrutura gengival e estrutura óssea e, num segundo momento, ou mesmo muitas vezes naquele próprio momento, estar instalando o implante. Ou seja, doutor, a gente está falando que a extração do dente não é a única opção. Não, a extração do dente muitas vezes não é a única opção. E às vezes a pessoa diz, eu tenho só que remover o meu dente, depois eu vejo o que eu vou fazer. Muitas vezes no ato da remoção é onde a pessoa já tem a chance, a oportunidade de estar reestruturando todo aquele arcabouço gengival, arcabouço de estrutura óssea, para poder fazer uma futura reabilitação. Ou seja, recolocar o dente naquele local onde está perdido. Quando a gente precisa tirar o dente, é um exemplo, o dente do siso, ou os dentes supranemários, é isso, né? Que são dentes a mais, né? O organismo acaba fazendo dentes a mais. Aí é um outro caso, né? Você precisa tirar ele, né? Exatamente. O dente do siso, muitas vezes a gente vê assim, né? Pacientes que possuem o dente do siso ou que possuem dentes supranumerários, existem sim indicações, ou por proximidade das raízes, ou por inflamação gengival, ou por contaminação, ou muitas vezes por um procedimento que chama pericoronarite, que é a inflamação da gengiva que estava recobrindo aquele dente. Então, assim, existem inúmeros motivos para a remoção desses outros dentes. E, com certeza, cárie, né? Às vezes uma cárie, e às vezes o paciente fala, puxa, eu tenho meu siso, nunca me incomodou, vou ter que tirar? Às vezes sim, às vezes não, mas muitas vezes esse dente do siso tem que ser removido, sim. Eu ainda não tirei. É uma coisa... geralmente as pessoas esperam ele incomodar, né, doutor, para procurar o dentista. Pois é, muitas vezes a gente indica uma remoção prévia a esse incômodo, porque a gente já tem o histórico de demais pacientes e a gente já sabe a evolução do que está acontecendo. Então, assim, o siso, quando ele é removido antes de formar toda a raiz, quando a idade é muito variável, porque tem pacientes que têm 14 anos, às vezes o siso já está com a raiz totalmente formada, tem pacientes que têm 18 anos e a raiz ainda está parcialmente formada. Isso é muito individual para cada paciente em relação ao gênero, se é menino, se é menina, então tem uma série de fatores genéticos que envolvem isso. Então, muitas vezes hoje a gente desvincula a idade relacionada à extração do siso, e sim a avaliação radiográfica. Doutor, vamos dar um exemplo aqui. Tive uma fratura dentária, tá? Foi feita a avaliação
e atingiu a raiz, né? Não tem o que fazer, vou ter que tirar o dente. De que forma ele é extraído? Pois é, sempre se teve fraturas dentais. Numa época agora, de um ano e pouco para cá, até a gente já falou algumas vezes, está cada vez mais frequente a pessoa apertar ou ranger os dentes. O bruxismo, né? O bruxismo e o apertamento. E muitas vezes acaba fraturando algum dente. Essa fratura ela pode ser só da parte que aparece, ou seja, para fora da gengiva, ou algumas vezes ela vai para dentro da gengiva, tendo a indicação de remoção desse dente. Às vezes a pessoa diz, eu vou remover meu dente, puxa, mas ele não saiu inteiro. A gente muitas vezes, na verdade, praticamente em 100% dos casos, a gente recorta o dente inteiro, que isso com anestesia não tem incômodo absolutamente algum, muito pelo contrário. Quando a gente remove ele de uma forma inteira, muitas vezes ele causa mais dano do que quando você vai segmentando, porque você vai tirando ele em etapas. Para quê? Para preservar a estrutura. Hoje a extração, a gente já é o ato mais simples do procedimento. A gente está pensando num pós-extração, numa pós-cicatrização, onde vai ter a formação de osso, formação de gengiva e todo o tecido que envolve o próximo dente que vai vir naquele local. A gente vê, geralmente, quando a pessoa perde um dente, que ali a gengiva ela vai, parece que sumindo, né? Ela vai saindo, né? Exatamente. Na verdade, o dente nada mais é como se fosse o suporte daquela barraca, que é o osso e a gengiva. E quando você tira aquela estrutura dental, muitas vezes aquele osso acaba diminuindo de espessura, diminuindo de altura e a gengiva acaba afinando, vamos dizer dessa maneira. Hoje existem técnicas e procedimentos que fazem com que a gente possa evitar essa perda e postergá-la e muitas vezes não acontecer essa perda, dependendo do tipo de procedimento que é feito no ato da extração. Daí a pessoa diz, mas eu vou fazer a extração e depois eu resolvo o que eu vou fazer referente a isso. Muitas vezes o depois acaba não conseguindo o resultado que a gente conseguiria no ato, com uma cirurgia muitas vezes mais simples, mais barata, bem indicada e com resultado muito mais favorável. E depois que você perdeu, você vai ter que fazer um enxerto ali, né? Em alguns casos sim, alguns não, mas além do enxerto, além de ter osso ou não ter, a gente sempre consegue preservar muito mais estrutura a partir da hora que é feito um planejamento da forma que vai remover e o que vai ser feito logo após a extração. Por isso que é sempre importante, né, saber o que você vai fazer depois da extração, né? Exatamente. Na verdade, assim, eu sempre digo, tudo que tu conseguir resolver numa sessão única, eu sempre digo, a pressa é inimiga da perfeição, mas isso a gente não está falando de pressa. Muitas vezes esse procedimento ele é um pouco demorado em relação a tempo, ou seja, são procedimentos que às vezes envolvem 1, 2 horas, 2 horas e meia de procedimento, mas que lá na frente a pessoa vai ganhar meses, anos de tratamento e com resultados muito melhores. Por isso que a gente sempre fala, você tem que ir ao dentista, né, fazer uma avaliação, ver se está tudo bacana, se está tudo certo, né? Ver como é que está a sua mastigação, como é que estão seus dentes. Eu ouvi nesses dias aí, doutor, muita gente falando sobre cárie de contato. Ela é causada por uma má escovação? Na verdade, não sei em qual contexto foi usada essa cárie de contato, né? Mas assim, depende do contexto que foi visualizada a conversa. Mas, digamos, se um dente tem uma cárie, está em contato com outro dente que dificulte a escovação ou a higienização, seja com fio dental, escova, fita ou outros meios que existem para escovar, pode ser que aquela cárie vinculada a um dente, devido à falta de higienização ou uma correta higienização, acaba aquele resíduo que está acumulando naquele local também causar uma cárie no outro. Mas a cárie, por si só, ela não se desloca, ela não tem a capacidade de ir de um dente ao outro. O que acontece é, se uma cavidade de cárie que está num dente e aquele resíduo de alimento não for corretamente removido, higienizado, pode esse resto de alimento também causar uma cárie no outro, que independente se aquele outro dente tivesse cárie ou não, iria causar. Muitas vezes pensa, eu tive cárie em um dente e essa cárie passou para o outro. Mais ou menos. Na verdade, o que aconteceu é que o alimento ficou depositado naquela região e levou, aonde o paciente não conseguia higienizar direito e os micro-organismos, eles não identificam se a cárie, se o dente está de um lado ou está do outro e simplesmente vão fazer a função deles, que é sobreviver. Por isso que é importante fazer a higienização correta, né? Isso sim. Na verdade, eu sempre digo, a saúde começa pela boca, a gente vê cada vez mais, principalmente nessa época agora, a gente está falando muito de saúde, álcool, higienização das mãos, higienização das coisas que a gente pega, cuidado com a higiene da tosse que a gente fala, com a higiene de espirro, aquela história. Então, assim,
a higiene da boca ela é fundamental por uma série de fatores. E fio dental, escova, preservação dos dentes, manutenção dos dentes. Quando o dente realmente não consegue mais ser mantido, mais ser salvo, entre aspas, a manutenção desse dente feita de uma forma de uma extração correta, com os materiais, com as técnicas que atualmente existem, de uma forma muito tranquila e muito segura. Doutor Rodrigo, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço o espaço, muito obrigado.